inesquecíveis da Santa Ceia. E eu tenho um carinho especial por essa igreja, pela Igreja Central. E eu estou trazendo a resposta. Estou um pouco emocionado. Eu estou trazendo a resposta das orações que essa igreja fez. Amém. Em 2023, eu fiz um exame de rotina, e apareceu uma alteração no sangue. Os linfócitos estavam com os valores muito alterados, muito acima do normal. E aí eu fui encaminhado para o Hemoal, e chegando lá no Hemoal, eu fiz novos exames, repeti os exames novamente, e após algum tempo o médico me chamou, e ele disse assim para mim: você está com a doença linfoproliferativa, 85% das suas células estão malignas. Naquela hora eu fiquei assim, foi aquele baque, né? Eu fiquei baqueado, fiquei sem chão na hora, porque é uma notícia pesada. O câncer, ele tem um peso, né? Quando você escuta essa palavra, realmente você fica sem saber o que vai fazer da sua vida naquele momento. E o médico disse que eu precisava fazer um outro exame, que é um exame chamado imunofenotipagem, para saber qual era a doença. E aí eu colhi sangue novamente, e 15 dias depois saiu o resultado do exame. Era uma leucemia das células de defesa do organismo. Ou seja, eu estava sem defesa, né? Praticamente com as células todas de defesa com câncer. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ser acompanhado pelo Dr. Arthur, que é o meu médico, que me acompanha até hoje. E eu fiquei 2 anos em observação. Mas quando foi em novembro de 2025, eu tive uma pneumonia. E aí acendeu aquele alerta, né? A pneumonia já era um sinal que a doença estava evoluindo. E outros sintomas também surgiram nesse período, né? Eu fiquei com o fígado e o baço muito inchado. Eu sempre fui magro, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui magro, e eu fiquei com aquela barriga saliente, também porque o baço estava muito inchado. Os glândulos da virilha, da axila, né? Ficaram muito inchados. Embaixo da axila parecia um cacho de uva. Isso aqui meu, parecia um cacho de uva. Alguns nódulos tinham o tamanho de um limão pequeno. Mas no pescoço foi o meu maior problema. Esse aqui ficou muito inchado, com vários glândulos. E esses glândulos, eles começaram a sufocar. Para vocês terem ideia da situação, né? Algumas pessoas começaram a notar que o meu pescoço estava muito inchado, e eu comecei a sentir dificuldade para engolir. Os glândulos do pescoço, eles comprimiram a minha garganta. E nesse período aí, para piorar ainda mais, eu tive uma infecção, uma otite muito grave, e eu tive perda auditiva, fiquei sem escutar. A voz, perdi força na voz, né? A potência na voz. E a médica, a otorrino, falou que eu precisava operar os 2 ouvidos, porque a leucemia ela tinha danificado a estrutura do ouvido e essa parte toda do pescoço. Mas aí não tinha como operar, porque eu estava com uma doença, né? Não podia fazer a cirurgia porque ia ter uma infecção. E eu fui nesse processo mais algum tempo, e aí no final do ano de 2025 eu melhorei um pouco dessa infecção, mas aí a minha hemoglobina começou a cair, né? E aí o médico ele disse: olha, vamos ter que começar o tratamento da quimioterapia, porque a sua doença já está bem evoluída. E a notícia foi triste, porque a gente tinha uma esperança de que não precisasse tratar, né? Mas aí, infelizmente, ele disse que precisava fazer o tratamento, né? E final
dezembro, 29, 30 e 31, a gente iniciou o primeiro ciclo de quimioterapia e eu tive uma reação, né, com a quimioterapia, que foi uma mucosite. A mucosite são feridas que aparecem, né, quando você faz tratamento de quimioterapia. Tratamento muito intensivo, né, muito agressivo. E eu digo para vocês que foi a dor mais intensa que eu já senti na minha vida, aquelas feridas. Eu fiquei aí 20 dias, né, nesse processo, com aquela ferida. E o segundo ciclo estava se aproximando, eu precisava recuperar, né, para continuar o tratamento. Tomei antibiótico, melhorei, fiz o segundo ciclo. E após os 15 dias do segundo ciclo, eu recuperei as células, né, o período do Nadir, que são os 15 dias após a quimio. As células caem bastante, mas aí após os 15 dias eu consegui recuperar as células, né? E aí fomos para o terceiro ciclo, né? Fizemos o terceiro ciclo, passou o período do Nadir, mas à medida que eu fazia novos exames, a gente foi observando que as células elas não retornavam. E o tempo foi passando, né? Uma semana, repeti os exames, todas as células baixas, plaquetas, hemoglobina, tudo baixo. E aí nesse período eu tive outra infecção, fui para a emergência do CACOM, tive febre, que é um processo grave, né, durante a quimioterapia. E nesse período aí eu comecei a fazer transfusão de sangue. Foram diversas transfusões de sangue que eu fiz, uma atrás da outra. Ia para o médico dizia: vai ter que fazer transfusão de sangue, as suas células estão muito baixas. E eles não sabiam por quê, né? Ficaram meio assim, porque que a medula não estava funcionando. E aí o tempo foi passando, semana após semana, transfusão de sangue, né? E nesse período o meu médico ele entrou de férias, o Dr. Arthur, né? E aí a doutora Marcela, que é uma outra médica do HU, ela começou a me atender. E aí eu fui para ela na semana seguinte e ela disse: olha, ainda está muito baixa as suas células, a sua medula está parada, não está funcionando. Vamos esperar mais um pouco, possa ser que a sua medula ainda esteja recuperando, né? E aí passou uma semana, eu repeti os exames. E aí quando chegou na consulta ela disse: olha, as suas células estão ainda piores do que estavam. Você vai precisar fazer uma biópsia de medula com mielograma. Aí ela começou a falar: a sua medula provavelmente está infiltrada com células malignas. É muito provável que a sua doença ela resistiu à quimioterapia. E você vai precisar trocar o tratamento. É muito provável que você troque o tratamento. Ou pode ser que a sua medula esteja cansada. Ela deu essa outra opção, né? Então naquele dia ali eu saí muito arrasado da consulta. Já era noitinha, né? Quando eu saí do HU. E estava vazio o hospital. Não tinha ninguém naquela noite. Eu olhava os corredores do HU e me veio assim uma sensação sombria, sabe? Quando eu olhava para o corredor, saindo daquela consulta naquela noite, eu estava assim, muito abalado, porque eu coloquei minhas esperanças, né, na quimioterapia, no tratamento. E nesse período o Dr. Arthur estava voltando de férias, né? E aí eu fui para a consulta com ele. E ele disse: olha, você vai precisar fazer o mielograma. As suas células ainda estão baixas, não retornaram. Isso já tinha passado mais de um mês, já tinha parado o tratamento, inclusive. O tratamento foi suspenso. E aí ele marcou para uma terça-feira o mielograma, né? E aí a gente fui com a Viviane. Quando eu cheguei lá, eu fui recebido pela doutora Luana. A doutora Luana, ela me recebeu de uma forma tão carinhosa, que eu estava assim desse tamanho, e ela foi quase um afago, carinho. Ela
atenção que ela me deu, a forma como ela me recebeu naquele dia. Eu fiquei assim, maravilhado com ela. Era ela que ia fazer o exame. E ela me fez sentir a pessoa mais especial naquele dia, ali no consultório. E ela disse assim: você quer uma música para de fundo? Eu disse: coloca uma música. Aí ela começou a fazer o procedimento do mielograma. E eu fiquei assim encantado, assim impressionado com ela pela a maestria, a precisão com que ela fazia o exame. Tinha uma outra médica com ela também assistindo, né, o exame, que era uma médica estagiária. E eu fiquei assim maravilhado. Eu disse: essa médica, ela é diferente. E ela começou a fazer o procedimento e falam que esse exame do mielograma, da biópsia, ele é muito doloroso, né? Se você procurar investigar na internet, os comentários, eu já ouvi comentários de outras pessoas que é um exame doloroso, mas eu não senti nada. É uma agulha que o médico vai inserir aqui, pode ser na bacia ou pode ser aqui nesse osso. No meu caso foi aqui nesse osso. Então ela inseriu a agulha e aspirou a medula, né? Que é para fazer a análise, né, como é que estava a situação da medula, porque os médicos queriam saber o que é que estava acontecendo com a medula, por que ela não estava mais produzindo sangue. E assim, eu sentia cansaço, coração acelerado, né, porque como não tinha sangue, o coração trabalhava mais rápido, né, para bombear sangue, né? Eu ficava com muita falta de ar, fiquei pálido. Eu olhava para as minhas mãos, eram sem sangue, não tinha sangue de jeito nenhum. E aí, durante o processo do exame, eu comecei a sentir uma presença muito forte. Era a presença de Deus comigo ali naquele momento. Desde o momento que eu cheguei, como ela me recebeu, de uma forma carinhosa, desde a evolução do exame, eu senti que Deus estava ali comigo. E teve um momento que não foi assim nada combinado. Na hora que ela aspirou a medula, ela colocou numa lâmina e ela deu a lâmina na minha mão. Ela perguntou: você é evangélico? Eu disse: sou adventista. Ela disse: você não quer fazer uma oração? E emocionado. Aí a Viviane fez a oração. E naquele momento eu senti que Deus tocou em mim. Eu tenho 53 anos de igreja. Eu nunca senti o que eu senti naquela hora. A presença de Deus. Eu sei que foi um encontro que eu tive com Ele. E eu saí dali regozijando, feliz, porque eu sabia que Deus tinha tocado em mim, tinha falado comigo. Muito feliz. Eu saí convicto de que Deus, Ele apareceu para mim. E passou uma semana, e aí eu ia ter novamente a consulta com o Dr. Arthur. Naquele dia ia sair o resultado da biópsia, do mielograma e o resultado do hemograma. E quando eu cheguei na consulta, naquele dia o Dr. Arthur, ele tinha outros residentes, né, ali com ele, e ele sempre passava os pacientes para os residentes. Mas naquele dia ele não me passou para os residentes, ele mesmo quis me atender. E ele me chamou, na hora da consulta, ele me chamou. Ele disse assim: eu tenho uma ótima notícia para você. Eu vou falar do jeito que ele falou. Ele disse assim: não foi encontrada nenhuma célula maligna na sua medula. Amém. A sua medula está uma coisa linda. Eu mesmo olhei a sua medula. Eu mesmo fui olhar a sua medula. E assim, fiquei feliz, né? Uma notícia maravilhosa.
notícia melhor foi quando ele disse que a minha hemoglobina, que era de 6, ela estava 9,8. Quase um 10. Nota de aluno bom. Ele disse: a sua hemoglobina está 9,8. As suas plaquetas estão em 100 mil. Todas as células voltaram. Todas. Então eu agradeço a Deus. Eu fiz o 4º ciclo com a hemoglobina subindo. A quimioterapia ela não atingiu as células. Eu fiz o 5º e a hemoglobina subindo. 5º, 6º, hemoglobina subindo. O último exame estava 13,5 de hemoglobina. Por que é importante para mim? Porque eu dei a Deus as transfusões de sangue. Então eu agradeço a essa igreja maravilhosa, a igreja do meu coração, que eu cresci aqui, nessa igreja. Agradeço pelas orações de intercessão que essa igreja fez em meu favor. Muito obrigado. Agradeço aos meus filhos, a Nicolas, a Bia, que me acompanharam na quimioterapia, a Ellen, que esteve comigo. Mas eu tenho que agradecer uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, porque ela segurou a minha mão o tempo todo, ficou do meu lado, nunca me abandonou. Obrigado, Igreja Central. Louvado seja Deus pela... Para sempre, inclusive os amigos, e doenças me afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus, no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra seu coração. Peça então poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto